Vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha tela aí. Vou colocar agora para a tela total, eu não vou estar vendo vocês mais. Qualquer coisa, né, podem me interromper. Vou pedir para todo mundo manter os áudios desligados, tá? Para a gente deixar para conversar lá no final, para não dar interferência. Então, a gente mantém os áudios desligados aí. Então, eu vou começar falando um pouquinho. A nossa proposta é falar para vocês um pouquinho sobre eletrocardiograma. Vamos tentar simplificar o método. Todo mundo tem medo, né, do eletrocardiograma. E a ideia é que a gente tente apresentar para vocês uma forma não assustadora. E a forma não assustadora é o que a gente deveria fazer em tudo que a gente aprende em medicina. Como é que eu sei, por exemplo, o que é um ouvido com hiperemia? Olhando um monte de ouvido normal sem hiperemia, para que no dia que eu ver um ouvido com hiperemia, aquilo vai pular na minha visão e eu não vou ter muita dúvida de que aquilo é fora do normal. O eletrocardiograma não é diferente. Como é que eu sei que um eletrocardiograma está alterado? Sabendo que o que é o normal. Então, na prática, o que a gente precisa saber é o que é um eletronormal. Então, é isso que a gente vai tentar trazer hoje. Se você sabe o que é um eletronormal, o anormal fica mais fácil de eu entender. Até porque 80 a 90% dos eletros que vocês vão pedir na unidade básica de saúde, que vocês vão pedir no pronto-socorro, vão ser elétrons normais, né? Então, assim, não vai fugir do padrão. Você vai conseguir laudar, né, com essa aula aqui, por exemplo, 80 a 90% dos elétrons que você tiver à mão aí, tá? Quando der alguma coisa alterado, é óbvio que você tem duas opções, ou fazer um curso mais avançado para entender um pouco mais de eletro, ou pelo menos dar um Google ou discutir com uma outra pessoa, com um cardiologista, mas pelo menos quando você sabe o que é anormal, você vai dizer, Marcos, eu queria discutir com você um eletro, mas o que está alterado é essa onda T aqui, me ajuda aqui um pouquinho, que eu já procurei na internet, não encontrei a resposta. E veja se você consegue me ajudar aqui, se isso aqui é uma isquemia, se não é. Ou seja, é uma pergunta muito mais inteligente de um médico do que algum médico que chega para o outro e fala assim, dá uma olhada nesse eletro para mim, né? Ou eu não sei ver eletro, né? Então, isso não pode porque é uma habilidade básica que todo médico deve dominar, pelo menos interpretar o eletro básico, padrão, normal e as suas principais alterações, tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar então para falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma, tá? Então, vamos lá. É, Vamos começar então. Eu não vou demorar muito nessa parte, então não precisa de se assustar. Mas é só lembrar do potencial de ação. Se você se lembra que a gente estudou lá na biofísica, né, que tinha um neurônio, tinha uma célula, né, e o sistema elétrico do coração nada mais é do que um fio, onde as cargas positivas e negativas elas vão intercambiar aqui, né, na hora da despolarização e na hora da repolarização. Então, as cargas positivas elas vão pular para dentro do neurônio ou para fora do neurônio. E acaba que isso aqui vai dar o tal do potencial de ação e fazer com que o coração venha bater. Esse é o elétrico, né? O sistema elétrico. Vejam que nesse momento que eu tenho uma carga positiva dentro e uma negativa, essa carga positiva com negativa, a gente forma uma carga elétrica aqui que a gente vai chamar isso aqui de dipolo, né? Então, o dipolo ele sai do negativo para o positivo e a gente representa isso por meio de uma setinha que é o vetor. Então, isso é aquela básica lá da física, tá? Então, na prática, o que está acontecendo no seu coração? Um zilhão de dipolos estão se formando a todo momento, no momento dos batimentos e da despolarização e repolarização. Esses dipolos, né, eles estão representados por uma setinha, e quando a gente representa esses dipolos, né, lá no coração, essas cargas elétricas, elas são captadas pelo meu eletrodo. O eletrodo, ele vai captar essas diferenças de carga elétrica, e eu vou ter, então, um zilhão de dipolos, né, milhões de dipolos acontecendo aqui, muitos, 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 muitos dipolos, né? Isso aqui é o coração representado. E quando eu somo todos esses dipolos, então tem aquelas leis lá, né, da soma dos vetores. Se o vetor está para lá, se o vetor está para cá, a soma dele vai ser para que lado, né? Então, se eu pegar o vetor mãe, eu vou chamar esse vetor aqui de vetor mãe do coração, tá? É um nome, né, é só para exemplificar que isso aqui é a soma de
Então, a soma de todos os vetores no meu coração, no peito do paciente, ela vai ser esse vetor grandão aqui, que é um desenho de eletricidade, né? Que ele sai, né, de cima e vai para baixo, que ele sai da direita e vai para a esquerda, tá? Então, é um vetor que vem de cima para baixo e que vem da esquerda, da direita para a esquerda. De forma que aqueles eletrodos que estão colados do lado direito do coração, veja que como ele está direcionado para a esquerda, se eu colar um eletrodo aqui, né, que é o eletrodo D2, por exemplo, que ele recebe, enxerga esse vetor mãe vindo na minha direção, ele vai ficar positivo, tá vendo? Então aqui o 2, se está vindo na minha direção, na direção do 2, ele vai ficar positivo. O vetor mãe, que é o desenho do batimento do coração, e vai desenhar o QRS, ele ficou positivo. O que que é positivo? Eu tenho a linha de base aqui e ele está acima da linha de base, tá? Então, linha de base acima da linha de base, está positivo. Por outro lado, se eu tiver um eletrodo colado do outro lado, que é aqui do lado direito do coração e não aqui na ponta do coração, esse eletrodo que está colado aqui do outro lado do coração, do lado direito, veja que se o vetor elétrico está indo para lá, ele vai enxergar de uma forma diferente. Esse vetor elétrico aqui, ele vai enxergar negativo, porque ele não está vindo na direção do eletrodo que está colado aqui em V1. Então, a linha de base está aqui, ó, e ele está abaixo da linha de base. Então, assim, a mesma despolarização do mesmo ventrículo em V1, ela é toda negativa. Em V6, V5, V6, que está aqui nessa ponta, ela é toda positiva. Em D2, geralmente ela é positiva, tá? Então, a gente já entende que o elétron ele tem um padrão, né? Em V1 é tudo negativo, em V5, V6 é toda positiva, tá? Isso depende de onde estão seus eletrodos. Veja aqui de novo o vetor mãe e como é que a gente cola os eletrodos no tórax do paciente. Então, quando eu enxergo o vetor mãe de V1, ele vai estar negativo, porque está fugindo do V1. Quando eu enxergo o vetor mãe V5, V6, ele vai estar positivo, porque ele está se aproximando e indo na direção de V5 e V6. Então, é baseado nesses conceitos, e inclusive o V2, o D2, né? Ele vai estar passando exatamente em cima do eixo mãe, né? Então, por isso que o D2 é o melhor local da gente ver elétron, né? Porque a D2 é em cima, ela pega exatamente os eletrodos que fazem a leitura que passa por cima do eixo mãe, tá? Então, ela é o melhor local de leitura de elétron. Por isso que a gente fala, dê uma olhada em D2, veja isso em D2. D2 é o melhor local de ver elétron. Então, de como eu colo os eletrodos, eu já sei, por exemplo, que existe um negócio chamado transição do QRS. Então, esse aqui é o batimento do coração, que em V1 ele é todo negativo, em V6 ele é todo positivo. Essa transição normal, né? V1 negativo, V2 começa a aparecer um positivo, V3 fica intermediário, V4 começa a positivar e V6 fica muito positivo. Ou seja, essa transição negativo em V1, positivo em V6, é um desenho do normal. Então, uma das coisas que eu tenho que saber que o elétron é normal é isso, é a transição. V1 é tudo negativo, V6 é tudo positivo, tá? Então, por exemplo, esse é um dos critérios que eu vou dizer que o elétron está normal. Se eu encontrar algo diferente disso, né, V1 não está tudo negativo, ou V6 não está tudo positivo, eu tenho que ficar de olho que pode ter alguma coisa alterada, tá? Vou falar o óbvio aqui, mas é importante para a gente dar andamento na aula. Mas, assim, quem não sabe disso ainda, é importante entender esse desenho de baixo. A onda P no eletrocardiograma, o eletro, basicamente, ele vai se repetir toda hora. Uma ondinha menor que a gente vai chamar de P, um complexo QRS, que é, na verdade, né, duas ou três ondas, ou até uma só. Então, se tiver as três, eu vou chamar de QRS. Se tiver só duas, eu vou chamar de RS. Se tiver só um, eu chamo de Q profundo. Tá? A primeira onda negativa eu chamo de Q, a primeira onda positiva eu chamo de R, e a segunda onda negativa eu chamo de S.
Se tiver uma outra positiva, eu chamo de R', mas não faz diferença. O importante é saber que esse aqui é o batimento do ventrículo. Então, P, batimento do átrio, QRS, batimento do ventrículo, é a fase de despolarização, e a onda T é a fase de repolarização, que é o preparo onde aqueles dipolos, né, de cargas positivas e negativas vão se recuperar para começar o processo tudo de novo, né? Então, aqui eu estou com a contração atrial, contração ventricular e repolarização, tá? Então, esse é o básico que eu preciso entender do QRS. Se aparecer uma ondinha extra aqui, onda U, hoje a gente ignora essa ondinha e ela não tem muito valor na prática. A gente já tentou dizer que ela era hipocalemia, não sei o quê, mas esqueça a onda U, ela não tem importância clínica, não. Beleza. Dá para ver o eletro olhando numa fita, como a gente vê nos desenhos, nos filmes? Não dá. Eletrocardiograma, para que eu enxergue o eletrocardiograma, eu preciso de trabalhar com o modelo de olhar parte a parte, tá? Então, eu tenho que fazer praticamente 10 passos para interpretar o eletro. Se você fugir disso, você vai errar, sempre, tá? Então, o eletro tem que ser feito passo a passo. Passo um, contar a frequência cardíaca. Eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, que é ensinar para vocês a fazer isso de uma forma simplificada. Então, eu não vou explicar como a gente chegou nessa fórmula, tem outras formas de ver a frequência cardíaca, mas eu vou ensinar essa forma que é a forma mais simples. Você vai aprender que a frequência cardíaca é 1.500, o número 1.500, dividido pelo número de quadradinhos pequenos. Veja que eu não vou falar em milissegundos, né? Em 0,04 segundos, não vou falar em milissegundos, nada disso. Nós vamos falar em quadradinhos. Quadradinhos, então, são esses quadradinhos pequenos, e toda vez que eu falar quadrado grande, é esse quadrado de 5 quadrados pequenos aqui, ó, que é desenhado com a linha mais escura, né? O eletrocardiograma tem os quadradinhos pequenos e os quadrados grandes, que são as linhas mais escuras, tá? Então, eu vou contar os quadrados pequenos. Então, veja que esse aqui eu tenho, né? É, Se eu fosse contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre essa onda R e essa onda R, né? A espícula e a espícula, eu tenho 17 quadradinhos pequenos. Então, eu vou dividir 1.500 por 17, minha frequência cardíaca vai ser de 88. Essa é a forma mais simples que você tem para ver a frequência cardíaca de um eletrocardiograma, tá? Então, número um, ver a frequência cardíaca. É óbvio que você tem que saber se isso é muito ou se é pouco, né? 88 é muito ou é pouco, né? Para um adulto, eu sei que o normal é de 50 a 100. A gente vê muito livro de semiologia, o pessoal falar de 60 a 100, mas né, a eletro a gente interpreta 50 a 100. Esse é o normal, né, de frequência cardíaca dos humanos adultos, 50 a 100. Abaixo de 50 eu chamo de bradicardia, acima de 100 eu chamo de taquicardia. Veja que para crianças, né, tem números diferentes para cada faixa etária. É óbvio que você não tem que decorar, você vai dar um Google lá, né, e procurar as frequências cardíacas normais para cada faixa etária. Então não tem que decorar, né? Então você tem que só que saber que existe esse padrão e não tem como olhar o eletro da criança sem conferir aqui nessas tabelinhas, tá? Mas como a maioria do que vocês vão ver na prática é de adulto, para quem não é pediatra, não precisaria dessa tabelinha, só decorar o 50-40, né? Veja esse eletro aqui, é um eletro de criança, por exemplo, tá? E veja que ele está laudado errado, né? Ele está dizendo que essa criança está com taquicardia, frequência de 111. E essa é uma criança de 2 anos. Eu só chamaria de taquicardia, conforme essa tabelinha aqui, ó, acima de 150. Mas o pediatra, o médico que laudou isso daqui, ele laudou como se fosse um adulto, tá vendo? Que acima de 100 ele chama de taquicardia. Então esse é um laudo errado, tá? É um laudo de um cardiologista que foi laudado errado. Por quê? Porque não olhou a tabela, ele confiou nos números de adulto e apareceu um laudo de criança lá no meio e ele laudou errado. Então muito cuidado, porque não é porque está laudado pelo cardiologista que está certo, tá?
aqui não é taquicardia. Ele vai chegar no ambulatório do cardiologista pediatra e ele vai tranquilizar a mãe de que, né, tá errado, que não era nem para estar lá, que pagou uma consulta desnecessária, porque na verdade não é taquicardia, é só um erro de laudo, tá? E a gente tem que entender também que existe taquicardia, que é acima de 100, e existe as taquiarritmias, que é quando o sistema elétrico buga e fica muito maluco, e geralmente faz mal para o paciente, mas aí as frequências já estão muito nas alturas, muito fora desses padrões, né? Um adulto, por exemplo, para ter instabilidade hemodinâmica, as frequências estão acima de 150. As crianças até uns 10 anos, acima de 180. E os bebês até 1 ano, veja que tem que estar acima de 220 para eu pensar em arritmia. Então, veja esse eletro aqui de um bebê, por exemplo, onde se eu for contar a frequência cardíaca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.500, né, dividido por 5 ou dividido por 6 vai dar algo entre 250 e 300 de frequência cardíaca, né? Então, esse eletro aqui é um eletro de arritmia, seja ele para um bebê até 1 ano, seja para uma criança, seja para um adulto, porque a frequência cardíaca está muito elevada aqui, tá? A segunda pergunta que você tem que responder, então, primeira, qual a frequência cardíaca, para saber se está dentro do normal. Se tiver entre 50 a 100, está normal, né? Agora, a segunda pergunta que você tem que responder é: quem manda, no batimento cardíaco é o nó sinusal? Então, para quem não lembra, o nó sinusal é esse gorduchinho aqui que comanda o sistema elétrico do coração. Ele que é o dono do sistema elétrico do coração e faz bater numa determinada frequência. Se ele está mandando, tá tudo bem. Agora, se o nó AV está mandando, se o ventrículo está mandando, se uma outra área do átrio está mandando, aí é problemático. Aí eu não estou diante de um ritmo sinusal. Então, se o nó sinusal comanda, o ritmo será sinusal. Então, quando eu falo qual é o ritmo, o que eu quero saber é se o ritmo é sinusal ou não. Ou seja, quem comanda é o nó sinusal? Como é que eu sei se é o nó sinusal que está mandando? Se o nó sinusal estiver dando ordens, a despolarização ela vai vir de cima para baixo e ela vai vir da esquerda para a direita. Lembra que a gente falou que esse é o normal, de cima para baixo, da esquerda para a direita? Como é que eu sei que está de cima para baixo? Eu olho nas derivações aqui de baixo, ó, a D1, a D2, D3. Então, essas derivações, como a D2, lembra que na D2 é a derivação que eu sempre olho. Eu vou olhar a onda P está positiva aqui, a onda P está positiva em D1. Posso olhar também uma derivação que está ao contrário. Lembra que o AVR, a V1, elas estão sempre no sentido contrário? Então, eu pego uma derivação que está aqui atrás, como a AVR, né, e o D1, né, e eu olho se ela está negativa. Então, se a onda P está negativa, né, numa derivação como a AVR, mas ela é positiva em D1 e D2, isso significa que quem está comandando é o nó sinusal. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Quem está comandando é o nó sinusal? É só olhar, então, D1 e D2 está positiva. Provavelmente você está diante de um ritmo sinusal, tá? Muito cuidado com esse eletro. Às vezes, as crianças, principalmente adolescentes, à medida que eles respiram, a frequência cardíaca muda. Então, quando ele enche o peito, a frequência cardíaca diminui. Quando ele solta, ó, quando ele enche o peito, a frequência cardíaca aumenta. Quando ele solta, a frequência cardíaca diminui. Isso é normal, isso é saudável. Veja que aqui a frequência foi 83, deu 18 quadradinhos. Quando ele solta o ar, foi para 27 quadradinhos e a frequência deu 56. Isso é normal, isso é fisiológico, isso é saudável e quase toda criança, adolescente, indivíduo jovem vai ter isso. O único problema é que vai vir um laudo feio lá no seu eletro, chamado arritmia sinusal. Então, cuidado, isso não é arritmia, isso não faz mal, não é para mandar para o cardiologista, isso é fisiológico. O médico tem que ver esse escrito aqui lá no laudo do eletro, arritmia sinusal, e na cabeça dele tem que dizer, tá tudo ok, tá tudo muito bem. Esse paciente, quando enche o peito, a frequência aumenta, quando ele solta o ar, a frequência diminui. Isso é arritmia sinusal. Um laudo desse não é para te assustar, é para você ficar tranquilo, tá? Então, a aula aqui não é de qual é esse ritmo, qual é esse ritmo.
né? Esse ritmo aqui é um ritmo de doença, né? A fibrilação atrial, esse aqui do flutter. Esse daqui é um ritmo, né? Que está com duplo batimento. Mas não é para a gente trabalhar com diagnóstico agora. É para você saber se é sinusal. Então veja que esse aqui é sinusal, né? É positivo, né? Em D1, em D2, vai ser negativo em AVR. Agora, esse daqui eu não consigo nem achar a onda P, ó. Eu só acho uns dentes de serrote aqui. Cadê? Desapareceu a onda P. Então não tem como eu falar que isso aqui é sinusal, porque em D2 não vai tá só esse serrote, né? Não tem a onda P bonitinha. Aqui a mesma coisa. Eu tenho hora que eu tenho onda P, tem hora que eu não tenho onda P. Então, como é que eu vou falar se é sinusal, se tem hora que tem onda P, tem hora que não tem? Veja aqui embaixo, ó, aqui tem onda P que não tem, ela desaparece. Então, isso não pode ser sinusal. Então, isso aqui deve ser algum tipo de arritmia que está acontecendo. E aí eu tenho tempo de ir no livro, dar um Google, né? Arritmia do tipo serrote, discutir com alguém, discutir com um cardiologista, mas eu já sei o que é normal e o que é anormal. Se eu não consigo fazer essa denominação aqui de positivo em D1 e D2 e negativo em EVR, por exemplo, eu não posso falar que é sinusal. Então, o resto é não sinusal. Eu não sei o que é, mas não é sinusal. Ok, então vamos para o eletro. O eletro ele começa então pela onda P. É a primeira, que é a contração do átrio. Ele fala sobre os átrios. Então, é isso aqui, a onda P fala sobre os átrios. Ou seja, se os átrios estão muito grandes, essa onda P vai ficar maior, seja no tamanho, seja na largura. Então, ondas P's, né, alteradas vão me falar dos átrios. O que eu tenho que saber é isso daqui, que a onda P, se eu for medir ela no elétron em quadradinhos, não vamos falar nem em milissegundos, nem em milímetros, ela não pode passar de 2 quadradinhos de largura, nem de 2 quadradinhos de altura. Veja que aqui eu tenho, né? Uma onda P que não passa de 2 quadradinhos de altura, nem de 2 quadradinhos de largura. E esse é o normal. Em adultos, a largura pode chegar até 3, tá? Mas vejam que não passa disso, de 2 quadradinhos de altura e 2 quadradinhos para criança ou 3 para adulto de largura. Veja que eu não preciso de grandes teorias, né? Eu preciso de contar quadradinhos, é uma coisa bem simples, tá? Então, eu contei quadradinhos e no meu eletro lá. Veja que esse eletro aqui é onda P, olha, ela tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Isso é normal? Não, não é um eletro normal. Ah, o que significa? Ou você faz um curso de eletro, né? Ou você dá um Google lá, ou pergunta para Alexa, né? Alexa, o que significa uma onda P grande apiculada no eletro? Ou veja o que que eu dei um Google, onda P apiculada significado. Aí ele vai aparecer lá no Google, na sobrecarga atrial direita. Então ele já me deu até a resposta, sobrecarga atrial direita. Então hoje vocês usando o Google Tecnologias, não precisa necessariamente de saber tudo de cabeça, né? Por isso que parece que o curso de eletro ele é muito pesado, porque ele vem com diagnósticos. E o que você precisa saber é se o eletro está normal ou não. Se não está normal, alguém vai ter que dar uma olhada a mais, né? Alguém vai precisar de investigar. Pode ser você, como pode ser o cardiologista, mas não está normal isso daqui. O normal é no máximo 2 de altura, e aqui está com 4, 5 de altura, tá? Um outro local que você pode olhar a onda P, que é recomendável você dar uma olhadinha rápida na onda P, é aqui em V1. Em V1, a onda P lembra que ela vai estar negativa, porque V1 ele está do outro lado, né? Está nas costas, ele está contra a descida do coração. Então a onda P, geralmente em V1, ela vai estar ou um pouquinho positiva e um pouquinho negativa, como a gente está dizendo aqui que é difásica, mas eu vou olhar essa parte negativa. Essa parte negativa, ó, parte negativa de V1, ela não pode passar de um quadradinho, tá? Ela geralmente é meio. Mas se ela passar de um quadradinho, a parte negativa, veja que ela tem um pedacinho positivo, mas eu estou olhando a parte negativa. Se a parte negativa de V1 passar de um, a gente vai chamar isso de índice de Morse ou sinal de Morse, ela vai indicar uma doença, que é o aumento do átrio esquerdo, sobrecarga do átrio esquerdo. Então, a sobrecarga do átrio esquerdo, tanto ela pode aparecer com QRS com a onda P mais larga, como ela pode aparecer com a negatividade, a parte negativa da onda P em V1, um pouco aumentada. Mas eu não estou falando para vocês da doença, eu quero falar para vocês do normal. O normal é isso daqui, ó, é a onda, a parte negativa não passar de um quadradinho, tá? Então,
a parte negativa da onda P em V1 não pode passar de um quadradinho. Esse é é o ponto básico para enxergar V1 aí, tá? Desculpa, para enxergar a onda P. Vamos sair da onda P agora e vamos trabalhar com o intervalo PR. Veja que em eletro tem dois nomes que eu não posso confundir. Um é segmento. Segmento é essa linha reta. Segmento é a linha reta sem ondinhas, sem curvinhas, tá? Então, segmento PR, segmento ST. Agora, se eu pegar uma onda mais um segmento, eu estou diante de um intervalo. Então, quando eu falo intervalo PR, é isso, ó, é algo que vai do início da onda P até o final do segmento PR, quer dizer, é o início da onda Q. Então, do início da P até o início da Q é o intervalo PR. Como é que eu sei se ele está normal? É só contar quadradinhos de novo. Então, o intervalo PR, se ele tiver 4 quadradinhos para criança ou no adulto até 5 quadradinhos, ele está normal. Se tiver mais que 5 quadradinhos ou mais que 4 quadradinhos, ele é anormal. Simples assim. Então, aqui, por exemplo, vou contar os quadradinhos aqui do início da onda P até o início do QRS. Veja que eu tenho 5 quadrados pequenos. Como é que eu sei que são 5 quadrados pequenos? Porque aqui eu tenho um quadradão grande. Um quadradão grande são 5 quadrados pequenos. Então, 5 quadrados pequenos mais um quadrado pequeno mais um quadrado pequeno. Então, na verdade, eu tenho 7 quadrados pequenos. Se tem 7 quadrados pequenos, é mais do que 5. Então, não é normal. Ah, o que é? Você dá um Google lá, né? Um PR, intervalo PR alargado. O mais comum é isso daqui, ó, o BAV de primeiro grau. Então, veja aqui, o que é o BAV de primeiro grau? O que é um bloqueio de primeiro grau? Nada mais é do que um PR acima de 5 quadradinhos para adulto ou de 4 para criança. Ponto, né? Então, eu tenho um diagnóstico só contando quadradinhos. Mas a ideia aqui não é que você dê diagnóstico. Você não precisaria de saber que 7 quadradinhos é BAV de primeiro grau. O que você precisa saber é que 7 quadrados não é normal. Precisa de uma avaliação, né? Seja de alguém que entende um pouco mais, seja discutindo com outra pessoa, seja um cardiologista, tá? Então, o básico que você precisa saber é o que é normal. O QRS, vamos falar um pouquinho sobre o QRS. O QRS é o ventrículo agora contraindo. A gente já viu isso lá atrás, né? Então, o QRS, ele tem algumas coisas que eu preciso de ver. A primeira coisa é, em V1, ele é todo negativo, em V6, ele é todo positivo. Isso eu chamo de transição normal, e a gente já explicou por quê. Porque V1, ele está, né, atrás do meu desenho da descida, e o eletrodo V6, ele está na frente da descida, então ele fica positivo, e aqui ele vai ficar negativo. Essa é a transição normal. Então, eu vou olhar esse elétron aqui. Em V1, eu deveria estar com ele todo negativo. Olha que estranho. Em V1, ele está todo positivo. Ah, professor, o senhor não disse que era para estar tudo negativo? Então, está errado esse daqui. Então, esse não é um elétron normal. Se está tudo positivo em V1, é alguma coisa. Eu não faço ideia do que seja, eu não sei diagnóstico, eu não sei ver elétron além do que não é normal. Mas veja que se eu desse um Google aqui, eu dei um Google aqui, ó, onda R aumentada em V1. O diagnóstico já saiu aqui, ó, sobrecarga de ventrículo direito. Então, se a onda R está positiva, está aumentada, está apiculada e não é para estar assim, porque a onda R é minúscula em V1, ele tem muito mais, né, a onda S, ele é profundo aqui. Então, veja que na prática, esse contrário da normalidade é uma doença. Eu não preciso de saber que é sobrecarga de ventrículo direito, mas eu já sei que está fora do padrão e eu vou procurar saber, eu vou procurar discutir depois. Outra coisa que eu olho no QRS é a largura dele. Então, do início do QRS, que é onde a onda começa a descer, então eu tenho a linha de base aqui, ó, linha de base, né? E aí ela começa a descer. Do início da descida até o final do QRS, eu conto quantos quadradinhos tem. Tá vendo? Quadradinhos pequenos. Na criança é 2 quadradinhos, no adulto pode chegar a 3 quadradinhos. Veja que, de novo, eu estou falando em quadradinhos.
Olha esse eletro aqui. Esse eletro aqui, quando eu vou contar, né? Esse é o eletro de uma criança. Se eu for contar aqui, ó, um, dois, mas tem mais meio aqui, mais meio aqui. Então dá três quadradinhos. Ó, um, dois, três quadradinhos. Um, dois, três quadradinhos. Então, para uma criança, esse eletro aqui está com QRS alargado. Ah, o que é um QRS alargado? Não sei, sei que não é normal. Então, aqui eu dei um Google aqui. QRS alargado, significado. Aí ele vai te dizer as coisas que podem acontecer. Os bloqueios, bloqueio atrioventricular, né? Então, bloqueio bloqueio de ramos, desculpa, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, né? Mas não vamos falar sobre bloqueios aqui hoje, mas eu sei que o normal é ser estreitinho. Se está largo, poderia ser uma arritmia, se está largo, poderia ser um bloqueio. Então, várias coisas podem alargar o QRS aí. É, outra coisa é que a gente vê que ele tem um padrão de tamanho, né? Esse padrão de tamanho, veja que aqui, ó, o V1, ele é profundo, aqui, ó, o V1, mas ele não pode ser profundo demais. O V6, ele é para cima, mas ele não pode ser para cima demais. Então, se eu somar esses quadrados aqui de V1 com esses quadrados de V6, ele não pode ser exagerado, isso eu chamo de amplitude. Então, a amplitude do QRS, ela não pode ser exagerada. Então, esse aqui, lembra lá do início? Esse é um eletro normal, eixo mãe, onde V5 e V6 é tudo positivo, V1 que está lá ao contrário é tudo negativo. Mas se eu somar esses quadradinhos aqui, ó, então aqui somar todos os quadradinhos de V1, do S de V1, né? Da negatividade, com todos os quadradinhos de V5 ou V6, o que for maior, isso não pode passar de 35 quadradinhos. Só que é difícil contar 35 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente trabalha mais nessa hora aqui com quadrados grandes, né? 35 quadradinhos equivale a 7 quadrados grandes. Então vamos contar esse paciente aqui, por exemplo, tem um quadrado grande, dois quadrados grandes. Aqui não chegou nem a dar um quadrado grande inteiro, mas somando com essa pontinha aqui vai dar uns dois quadrados grandes. Três quadrados grandes, quatro quadrados grandes, cinco quadrados grandes no máximo aqui, né? Então, tá normal. Se tivesse mais que sete quadrados grandes, essa soma dessa negatividade de V1 com a positividade de V5 ou V6, o que for maior, veja que se isso daqui é muito fundo, isso daqui é muito alto, eu vou estar diante do sinal de hipertrofia do ventrículo. O que que isso quer dizer? Quanto mais músculo eu tiver aqui, maior o meu eixo mãe e mais o desenho vai ficar mais alto e mais esse desenho vai ficar mais baixo. Então, quanto mais músculo, eu vou ter a soma mais que 7 quadrados grandes. Então, a negatividade de V1 com a positividade de V5, V6 mais que 7 quadrados grandes é um sinal de hipertrofia. Músculo grosso. Vocês vão ver toda hora na unidade básica de saúde por causa das hipertensões arteriais. Inclusive, dá para você saber se seu paciente está tratando bem da pressão arterial ou não, né? Se o ventrículo dele só vem engrossando, ou seja, essa soma aqui só está aumentando de quadrados, significa que ele não está tratando bem, está te enganando e não está tratando corretamente, né? Então, o eletro é muito importante para todo paciente hipertenso lá na condução. Então, veja que esse é o famoso sinal de Sokolov-Lyon que todo mundo deve conhecer, né? Acima de 18 anos, se a negatividade de V1 com a positividade de V5, V6 for maior que 7 quadrados grandes, você está diante de uma hipertrofia ventricular esquerda. Olha um exemplo aqui. Olha esse paciente aqui, ó. Vamos ver o V1 dele. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados grandes. Vou somar com o V6. 1, 2, 3. 5 com mais 3, 8 com mais 1, 9. Ou seja, 9 quadrados grandes. Isso é hipertrofia ventricular esquerda, porque está mais que 7. Então, ele preenche o critério de Sokolov-Lyon. Tem outros critérios também para hipertrofia ventricular esquerda, mas eu acho que vocês sabendo esse daqui já está muito bom, né? E você não precisa nem saber isso. Você precisaria de saber que acima de 35 é alterado. Alguém precisa ver esse eletro, né? Acima de 7 quadrados grandes é alterado. Eu preciso entender melhor esse eletro.
Óbvio que para criança, esses números eu tenho que olhar em tabela, né? Não vou discutir aqui, né, especificamente. A criança tem a caixa torácica muito fininha, né? Então, eles tendem a ficar com amplitude maior. Então, é por isso que eu tenho que usar essas tabelas específicas. Senão eu chamo toda criança de hipertrofia. Se eu não usar a tabela específica e usar o Sokolov-Lyon. Bom, ainda em relação ao QRS, a gente precisa entender um pouquinho sobre o eixo. O eixo, vocês vão lançar a mão, né, desse desenho, que é o eixo do coração, então vocês podem lá, né, escrever lá quadrantes do coração, eixo do coração, e aí vocês vão colocar esse desenho aqui e entender que o eixo mãe do coração, ele está aqui, ó, entre o eletrodo 1 e o eletrodo AVF. Nessa região toda aqui, vai dar positivo, porque ele está vindo daqui para cá, ele está vindo daqui para cá. Então, em D1, né, esse desenho dessa reta, ele tem que ser positivo, ó, positivo em D1. Em AVF, que é a derivação F de foot pé, que está embaixo, é a mais embaixo de todas, né? A AVF, ela vai estar também positiva, porque o eixo está vindo na direção do AVF, ó. Então, eu olhando o 1 e olhando o AVF, eu sei se o eixo está no local certo, que é nesse primeiro quadrante. Então, se o eixo está nesse primeiro quadrante aqui, que é entre o 1 e o AVF, dando positivo em 1, positivo em AVF, ele está normal. Então, o que eu tenho que olhar para saber se ele está aqui dentro é olhar o 1, está positivo em 1, está positivo em AVF, está normal. Só isso. Se tivesse negativo em 1, mais negativo em 1 do que positivo, ou mais negativo em AVF do que positivo, não vou ensinar para vocês a dizer aonde está o eixo, se está aqui, se está aqui, se está aqui, o significado dessas coisas, não é para entender agora. O que você teria que saber é que está normal e que eu precisaria de uma outra pessoa avaliar. Mas se está aqui positivo em 1, positivo em AVF, está normal, beleza. O restante eu vou enxergar depois, né, de outras formas. Eu não vou detalhar aqui porque não é essa a intenção. Lembrando que o bebê, ele tem o coração muito grosso. O lado direito do coração do bebê é muito grosso. Então, o eixo do bebê é um pouco mais desviado para a direita. Mas isso é mais para quem é pediatra, né? Na prática nos elétrons normais de adulto, está positivo em 1, está positivo em AVF. Bom, eu disse para vocês que eu tenho que seguir uma sequência lógica, né? A gente já estudou a onda P, a gente já falou um pouquinho sobre o QRS, agora nós vamos falar sobre esse segmento que vem depois do QRS. Veja que esse segmento, por que que agora eu não chamo de intervalo, eu chamo de segmento? Porque agora eu estou chamando de segmento só a reta. Eu não peguei nenhuma curva, eu não peguei a onda Q, nem o complexo QRS, eu não peguei o ST, eu não peguei a onda T, eu não peguei a onda P, então é só o segmento. Então, o segmento ST, ele fica na mesma altura do segmento PR. Então, o PR é a minha linha de base, ó, e o segmento ST tem que estar nessa mesma altura. Se ele está na mesma altura, eu não tenho supra do segmento nem infra do segmento. Se a minha linha de base está passando por aqui e o meu segmento ST está aqui em cima, ó, eu tenho um supra de ST. Ó. Então, aqui é a linha de base, está logo depois da onda P. E aqui é o ST, está lá em cima. 1, 2, 3 quadradinhos acima. É onde começa o segmento ST. Onde começa o segmento ST, eu vou chamar de ponto J. Já já eu vou mostrar para vocês o ponto J. Que é no ponto J que eu conto quantos quadradinhos tá. Então, esse daqui é um supra de 1, 2, 3 quadradinhos. Porque se eu não contar no ponto J, eu vou contar no lugar errado. Aqui, ó, se eu contar aqui no meio, vai dar um supra de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é um supra de 6. Isso aqui é um supra de 3. 1, 2, 3. Porque eu conto aqui, ó, no ponto J, que é onde começa o segmento ST, onde acaba o QRS e começa o segmento ST. Então, isso aqui é um supra de ST. Esse daqui, olha o PR. Olha o segmento ST. Esse é um infra de ST. Ele está abaixo do ST, tá? Então, o que que eu tenho que saber? O que o normal é isso daqui.
Se está fora do normal, eu vou ter o supra de ST e o infra de ST, que pode significar isquemia, infarto, né? Daí que vem infarto com supra, infarto sem supra. Então, aqui é a linha de base, aqui é o QRS, onde começa o ST é onde eu tenho ponto J. E eu vou contar da linha de base até o ponto J para saber se tem infarto ou não, por exemplo. Esse é o ponto J. Então, aqui a gente tem um supra de 3 quadradinhos, é um supra de 3 milímetros, um supra de 3 quadradinhos. O que que eu chamo de infarto? Infarto é quando eu tenho um supra maior que 1 milímetro, tá? Então, maior que um quadradinho. Então, se o supra é maior que um quadradinho, eu chamo de infarto. Exceto na derivação V2 e V3, que geralmente já existe um suprinha fisiológico ali de 1 milímetro. Então, na prática, nessas duas derivações V2 e V3, tem que ser maior que 2 milímetros, tá? Mas não basta ter um supra para eu chamar de infarto. Então, se eu pegar um paciente que tem um supra só em uma derivação, né, só no V6 e mais em lugar nenhum, não vou conseguir chamar de infarto. Infarto, o cara geralmente está com dor, está passando mal, ele está sentindo a dor do infarto, mais um eletro alterado, né? E eu tenho que entender que para ser infarto, precisa ter mais de uma derivação, tem que ser em duas ou mais derivações, das derivações que sugerem uma artéria entupida, por exemplo, né? Então, veja que isso daqui, ó, aqui não tem supra, ó, aqui é P, e aqui é a linha de base, e aqui eu começo a ter um suprinha de 1 milímetro, mas aqui eu começo a ter um supra, ó, de 5, 6 milímetros, mais aqui tem supra, mais aqui tem supra, mais aqui tem supra, todos acima da linha de base. Pegando a parede V2, V3, V4, V5. Então, pegou tudo isso daqui. Aí você fala assim, isso daqui é um infarto? Depende, o cara está com dor, são várias derivações, não é uma só, beleza, tá batendo. É mais do que 1 milímetro? É. Em V2, em V3 é mais do que 2 milímetros? É. Então isso aqui tá com cara de infarto. Dá para saber qual artéria que está culpada aí? Dá, só que aí é melhor você dar um Google para saber qual artéria é culpada. Então, a gente já vai falar sobre a artéria culpada, mas aquilo ali é um supra que está pensando em doença. Agora, veja esse paciente aqui. Ele tem supra? Tem. Chegou lá no meu consultório, é assintomático, mas o supra dele é de 2 milímetros, né? Veja que o supra é de 2 milímetros. Em V2, só, mais nada. Em V2 pode ser de 2 milímetros. A gente viu aqui que V2 e V3 tem que ser mais que 2 para eu chamar de infarto. Esse cara não está com dor. Esse cara não tem supra em nenhum outro local, é só aqui. Então, isso daqui não é infarto, né? Então, tem que ter supra, e tem que ter derivações contíguas. Outra dica que a gente dá quando você vai olhar o segmento ST é para você olhar o que vem depois do ponto J. Então, depois do ponto J, eu estou sorrindo ou estou chorando, né? Então, aqui, ó, depois do ponto J, boquinha triste. Não estou sorrindo, estou com boquinha triste. Se eu estou com boquinha triste, é porque é infarto, né? Médico fica triste quando tem infarto. Então, se depois do ponto J é uma curva, né? É onde a gente vai falar que a convexidade é para cima, mas esse negócio de côncavo convexo às vezes confunde o cérebro da gente. Então, depois do ponto J, se está com a boquinha triste, eu lembro que pode ser infarto. Depois do ponto J, né? Se está com essa boquinha alegre, eu vou pensar que pode não ser infarto, tá? Então, isso aqui é mais provável de ser infarto do que isso daqui. Depois do ponto J, né? É um supra, mas depois do ponto J está com a boquinha feliz. Aqui está com a boquinha triste. Então, a chance de ser infarto é muito maior. Olha esse infarto aqui, olha. Esse cara está com supra, veja aqui, o PR está aqui, e ele está com supra aqui, está com supra aqui. Está com supra, então, em D2, está com supra em D3, está com supra em AVF, ó. Tá vendo? AVF. São mais de uma derivação, então você está com cara de infarto. Agora, qual é a artéria que é culpada se o supra está em D2, D3 e AVF? Não precisa de decorar também, né? Você pode dar um Google
Alexa, qual artéria é culpada? Você vai achar essas imagens aqui na internet, ó. O supra, se ele tiver em D2, D3 em AVF, eu já sei que é a parede inferior do ventrículo, né? Então, eu já sei qual a parede do ventrículo está acometida. Se eu der um Google lá, né, artéria culpada, clico em imagens, vai aparecer um monte de imagens com essas caixinhas te ensinando qual é a artéria culpada. Não precisa de decorar. Mas a gente sabe que tem uma relação de onde você coloca o eletrodo com qual artéria, né? Então, por exemplo, veja aqui os eletrodos de V5 e V6, eles estão falando, né, de uma parede lateral. Os eletrodos de D2, D3 e AVF, que é esses que a gente acabou de ver aqui no nosso eletro, D2, D3 e AVF, eles estão falando de uma parede inferior, eles estão falando, né, de a parede inferior do coração. Eu já sei quais as coronárias que podem estar envolvidas no processo. Então, veja que aqui eu sei quais as coronárias estão envolvidas no processo por esses desenhos. Inclusive, né, olhando esses desenhos aqui, que eu achei lá no Google, eu vou descobrir qual a parede que está culpada, qual a artéria que está culpada, né? Então, ele vai me dizer, né, se aquilo ali é a parede inferior. Então, no caso aqui, vai ser a parede inferior. Então, esses detalhes é que vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico. Mas aí, você dá um Google lá e sabe qual a artéria. Ou então, você começa a estudar e tentar decorar aquilo ali. Mas é besteira que você consegue na internet. Lembrando que o infra, ele pode ser reto, o infra pode ser descendo e o infra pode ser subindo. Os piores é o reto e o descendo. O horizontal e o descendo é os que mais sugerem infarto. Então, veja que esse cara aqui, ele está com infra. Então, ó, ponto J, infra descendo. Ponto J, infra descendo. Em várias derivações, V2, V3, V4, V5, ou seja, deve ser um infarto extenso, pegando descendente, parede anterior, anterolateral, ou seja, é um infra, né? Então, é infarto sem supra. Aqui está um infra, por exemplo. Mas o infra descendente ele é pior, sugere mais infarto, tá? Então, o infra pode ser ascendente, que geralmente é mais benigno, mas ele pode ser também horizontal e convexo, tá? Depois que eu termino de olhar o segmento ST, eu dou uma olhadinha na onda T. O que que eu tenho que saber da onda T? Duas coisas. Primeira, ela não é muito alta. Então, se eu for pensar aqui, olha o QRS. Ela costuma não passar da metade do QRS. Ela não é muito alta. Ela não costuma passar da metade do QRS, tá? Ela geralmente tem a mesma projeção do QRS. A onda T é positiva na maioria das derivações, ela é para cima. A gente vai ver que ela só é negativa aonde tem que ser negativa, que é a AVR, que está vendo o elétron ao contrário, né? E V1 também ela pode aparecer negativa, tá? V1, porque também eu estou enxergando ao contrário. Então, naquelas duas derivações que eu enxergo ao contrário, que é a VR e V1, ela pode estar negativa, tá? Então, a VR ela pode ser negativa e tá tudo bem. Mas ela é positiva geralmente, e essa é a belezura dela. Ela é assimétrica, ó. Ela começa, veja que aqui está a linha de base, ela começa devagar, ascende lentamente e desce de uma vez. Então ela sobe lento e desce rápido. Essa assimetria, sobe lento e desce rápido, é o normal. Se ela tivesse simétrica, subindo e descendo rápido, eu tenho que pensar em patologia. Então, ondas T's, elas são positivas, não muito altas, e ela sobe lento e desce rápido, ela é assimétrica. Um cuidado que eu tenho que ter é que nas crianças, a onda T, ela pode ser negativa em V1, V2, V3, nos adolescentes e no adulto jovem. Isso a gente chama de padrão juvenil. No adulto, ela tem que ser positiva. Como ela é positiva em V6, em V5, em V4, ela deveria estar positiva aqui, exceto em V1, que pode ser negativa, mas ela deveria estar positiva. Se ela não está positiva, o médico pode laudar errado. Esse laudo aqui é um laudo errado, ó, de criança, onde ele laudou alteração da repolarização na região anteroceptal. O que que ele está querendo dizer? Que essa região aqui anterior, né, anteroceptal, V1, V2, V3,
essa região aqui está negativa e não deveria estar. Ele está errado, esse cara que laudou. Ela deveria estar, porque esse é o padrão de criança, tá? Então, esse aqui é um laudo errado, tá? Não está alterado a repolarização. É normal em criança ter ondas T negativas nessa projeção. Veja que o dia que eu encontrar algo alterado, se eu sei o que é normal, olha só, eu disse que a onda T ela é positiva, veja que essa aqui está positiva, mas ela está mais alta que o QRS. Veja que ela não é assimétrica, ela sobe rápido e desce rápido, ela sobe rápido, pontiaguda e desce rápido, tá? Eu não quero saber o que é isso daqui, eu sei que isso não é normal. Então, se eu quisesse dar um Google lá, onda T apiculada simétrica, o que que significa, né? Se ela é negativa e simétrica, pode significar isquemia. Se ela é apiculada, pode ser hiperpotassemia. Então, veja que eu sabendo que é normal, né? Eu sabendo que é normal, a hora que eu encontrar algo anormal, dá tempo de eu estudar, de eu identificar o que é. Geralmente na isquemia, né, a gente vai ter as ondas T negativas, ó. Onda T negativa em V1, negativa em V2, negativa em V3. Olha como ela é simétrica, né? Ela desce rápido e sobe rápido. Desce rápido e sobe rápido. Então, isso daqui é um padrão no adulto, né, de isquemia, né? Vários locais onde era para estar positivo, ela está negativa. Mas eu não quero ensinar para vocês isquemia. Eu quero que vocês saibam que a onda T ela é positiva em V1, V2, V3, V4, V5, né? E quando ela está negativa em várias derivações, eu sugiro isquemia, mas assim, o que você precisa saber é que o certo é ela estar positiva, exceto na criança, e ela está negativa ali no iniciozinho, né? V1, V2, V3. E outra beleza que eu tenho que saber é que ela é assimétrica, ou seja, ela desce devagarzinho e sobe rápido. Ela desce devagarzinho e sobe rápido. Então veja que mesmo essa onda T negativa aqui não é isquemia, tá? Isso aqui é um ventrículo muito grande, né? Se eu fosse fazer o Sokolov-Lyon, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados grandes, né? Mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, é uma hipertrofia ventricular esquerda absurda, né? Talvez isso daqui seja até uma doença onde o miocárdio é muito espesso, né? Miocardiopatia hipertrófica. E a onda T é negativa, mas é uma negativa que é secundária, ela não é infarto, é uma negativa secundária porque ela é assimétrica, tá? Mas também não é normal. O importante é vocês saberem que não é normal. Para terminar, o laudo, veja que aqui a gente está com o laudo de um eletrocardiograma, está descrito aqui, alterações difusas e inespecíficas da repolarização ventricular. Vocês vão enjoar de ver isso daqui, alterações difusas e inespecíficas da repolarização ventricular. Toda vez que o cara que vai dar o laudo, né, ele identificar que a onda T, ela não está muito grandinha, ela está mais achatada, que ela é um pouquinho negativa, mas não é muito negativa, não dá para eu falar que é isquemia, e não dá para eu falar que é normal. Aí o cara chama isso daqui, alteração difusa inespecífica. Quer dizer, está alterado, mas não quer dizer nada, tá? Então, isso daqui não é laudo de nada, não quer dizer nada e não significa nada. Só significa que você vai acompanhar esse paciente em outros critérios, mas não posso laudar como normal, mas também não é doença, tá? Então, isso aqui vocês vão encontrar toda hora, esse tipo. Quando o cara que dá o laudo, ele vê uma onda T. Veja que essa onda T aqui, ela é achatada, não dá para eu falar que ela é alta, nem baixa, nem que ela é assimétrica, nem que é simétrica, o padrão dela tá feinho, ela é meio positiva, meio negativa. Então ele vai dizer que é alterações inespecíficas da repolarização. Aí eu dei um Google aqui, alterações inespecíficas da repolarização. Aí ele falou que foi identificada uma alteração, mas que é comum e que é inespecífica, não quer dizer nada, tá? Nem mais, nem para mais, nem para menos. Por último, a única coisa do eletro, o único momento do eletro que você deveria achar chato é essa parte, que eu também acho, porque é a hora de fazer uma conta matemática em que envolve raiz quadrada. Mas você não vai precisar fazer, porque na internet você consegue fazer isso também automaticamente. Então, se você pegar um eletrocardiograma, o que que você tem que fazer agora? Duas coisas, né? Você vai calcular esse QT corrigido. O que que é QT? Então, é intervalo QT. Então, veja que intervalo, né, é uma curva, que é uma onda. Então, aqui é o QRS, então vai do início do QRS
até o final da onda T. Então, ela vai pegar o QRS todo, o segmento ST todo e a onda T toda, tá? Esse segmento todo aqui, eu vou contar quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos. Cada quadradinho, né? Eu sei que ele tem 0,4 milissegundos, né? Desculpa, 0,04 segundos. Então, eu vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 0,04, né? Então, qual que é o valor que eu encontrei aqui? 0,32, tá? Então, 8 vezes 0,04 deu 0,32. Então, é o único momento no eletro agora que eu tenho que, não dá para trabalhar com quadradinhos. 8 vezes quadradinhos dá 8 quadradinhos. Então, tem que ser 8 vezes 0,04 segundos, né? Que vai dar 0,032. Ó, desculpa, 0,32, tá? 8 vezes 0,04, 0,32. Dividido pela raiz quadrada da distância entre aqui e aqui. A gente já fez isso lá para contar a frequência cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a distância aqui, 15, né, vezes 0,04 vai dar 0,6. Então, eu vou ter que fazer essa conta matemática. É óbvio que você pode fazer isso com a sua calculadora, ou você pode usar uma ferramenta. Então, na internet, por exemplo, se você colocar lá, veja que eu dei um Google aqui, QT Calc, é o cálculo do intervalo QT, QT Calc, QT Calculator, QT Calc. Aí, o primeiro que apareceu aqui em inglês mesmo, ó, correção, intervalo QT corrigido, QTC. Ele já faz o cálculo sozinho para você aqui, ó. Você coloca a frequência cardíaca, você coloca quantos quadradinhos, veja que ele está trabalhando com quadradinhos pequenos, né? Então, dá para fazer isso só contando quadradinhos, porque a frequência cardíaca você já calculou lá atrás. Então, vamos contar de novo os quadradinhos pequenos. E aí, a gente contou aqui os quadradinhos pequenos, e aí deu 7 quadradinhos pequenos. Então, se deu 7 quadradinhos pequenos, né? O intervalo QT deu 7, lá na nossa contagem aqui tinha dado 8, né? É, vamos supor que eu fiz o cálculo para esse paciente aqui que deu 7. Veja que ele faz o cálculo automático. Ele fala, seu intervalo QT deu 335 milissegundos. Se tiver mais que 500, é que é perigoso. Por quê? Porque acima de 500 do intervalo QT, essa pessoa pode ter uma parada cardíaca do nada durante um exercício físico. Então, se você está olhando um eletro para liberar essa pessoa para atividade física, tem que vir nessa continha no final, porque é aqui que eu procuro a síndrome do QT longo. Se o QT fosse maior que 500, tá? Eu saberia que esse paciente não poderia fazer atividade física e eu tenho que encaminhar ele para um cardiologista. Por isso que tem esse finalzinho chatinho aqui, que é o cálculo do intervalo QT corrigido, tá? Mas vejam que eu posso usar a internet a meu favor e fazer esse cálculo ainda contando quadradinhos, tá? Não precisaria de fazer aquelas raízes quadradas, aquelas coisas todas. Bastaria entrar aqui nesse site, né? Onde está o MD Calc, né? MD Calc vai lá te oferecer gratuitamente o cálculo do cálculo, né? Do QT corrigido, usando quadradinhos, tá? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês é isso, assim, comece a perder o medo do eletro. Se você sabe o que é normal, o alterado você vai estudando aos pouquinhos, né? Depois, antes de fazer um curso de eletro, de estudar, discutir. Quando você for discutir com alguém, é muito mais inteligente você falar, olha essa onda T, como está diferente. O cara vai olhar para você, né? O cardiologista, diferente de olha o eletro inteiro, né? Então, melhora muito a sua comunicação sabendo que é normal. Para quem não conhece ainda a Chapa 3, estamos aí em Sergipe, candidatos ao Conselho Federal. A gente acha isso que eu acabei de fazer, ciência para médicos, é muito importante para a gente não ter problemas no Conselho Federal de Medicina, né? Então, a educação faz parte, né, do Conselho Federal. Então, quem for de Sergipe, médico, votante, alunos de medicina de Sergipe que quiserem apoiar a chapa, manda para a gente a foto sua, seu nome, tudo que a gente vai lá divulgar também no Instagram, né? Tem o QR Code do Instagram aí, vocês podem seguir, podem acompanhar, ajudar a gente a divulgar. A eleição dia 6, 7 de agosto, tá? E a gente está concorrendo aí no estado de Sergipe, tentando fazer essa mudança.
né? O CFM ele precisa ser mais ativo também e não só esperar o médico fazer errado para julgar, né? Então, é isso que a gente entende que é a mudança, isso que a gente entende que faz parte da mudança aí, tá? Eu vou interromper então o compartilhamento agora. Vou deixar em aberto, se alguém quiser compartilhar, alguém quiser tirar dúvidas, fiquem à vontade. Essa aula depois a gente deve manter gravada, e vamos deixar lá depois no, no nosso no Instagram, tá?